Juízes 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que lhe entreguei a terra. Então disse Judá a Simeão: Seu irmão, sobe comigo à minha herança, e pelejemos contra os cananeus. E também eu subirei contigo à tua herança. E Simeão foi com ele. Subiu Judá. E o Senhor lhes entregou na mão os cananeus e os ferezeus, e feriram deles, em Bezeque, a 10.000 homens. Acharam em Bezeque a Adoni-Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Fugiu Adoni-Bezeque, porém eles o perseguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Como eu fiz, assim Deus me pagou. Trouxeram-no a Jerusalém, e ali morreu. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e a tomaram, e a feriram ao fio da espada, e puseram fogo na cidade. Depois, os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam na região montanhosa, no Neguebe e na Baixada. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, era outrora o nome de Hebrom, Kiriate Arba, e feriu a Sesai, Aimã e Talmai. Dali partiu contra os moradores de Debir, era outrora o nome de Debir, Kiriate Sefer. Disse Calebe: A quem ferir Kiriate Sefer e a tomar, darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele, e este lhe deu a sua filha Axa por mulher. Sucedeu que, indo ela a ele, a persuadiu que pedisse um campo ao seu pai, e ela desceu do jumento. Então Calebe lhe disse: Que é que tens? Ela respondeu: Dá-me um presente. Já que me deste terra no Neguebe, dá-me também fontes de água. Então, Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá, ao deserto de Judá, que está no Neguebe de Arade, e foram habitar com o povo. Então Judá foi com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e a destruíram totalmente. E chamou-se o nome da cidade Ormá. Judá tomou a Gaza com o seu termo, a Asquelon com o seu termo, e a Ecrom com o seu termo. Foi o Senhor com Judá, e este se apoderou da região montanhosa. Mas não pôde desapossar os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Deram Hebrom a Calebe, como Moisés o dissera, e dali expulsou os 3 filhos de Anaque. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém, até ao dia de hoje. Também a casa de José subiu contra Betel, e o Senhor era com eles. Enviou, pois, a casa de José a espiar a Betel. Era outrora o nome desta cidade Luz. Vendo os espias a um homem que saía da cidade, lhe disseram: Mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos de misericórdia para contigo. Mostrou-lhes ele a entrada da cidade, e feriram a cidade ao fio da espada. Porém, aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Foi-se, pois, aquele homem à terra dos heteus, edificou uma cidade e chamou-lhe Luz. Este é o seu nome até ao dia de hoje. Manassés não desapossou os habitantes de Bet-Seã, nem das suas vilas, nem de Tanaque e das suas vilas, nem dos moradores de Dor e das suas vilas, nem dos moradores de Ibleão e das suas vilas, nem dos moradores de Megido e das suas vilas. E os cananeus persistiram em habitar nessa terra. Sucedeu que, quando Israel se tornou forte, fez dos cananeus tributários, porém não os expulsou de todo. Efraim não expulsou os cananeus que habitavam em Gezer. Antes, ficaram os cananeus habitando no meio deles em Gezer. Zebulon não expulsou os moradores de Quitrom, nem os moradores de Naalol. Porém, os cananeus ficaram habitando no meio deles e se tornaram tributários.
Aser não expulsou os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, nem de Alabe, nem de Axibe, nem de Helba, nem de Afeque, nem de Reobe. Antes, os azeritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. Naftali não expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate. Antes, habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra, e os moradores de Bet-Semes e de Bet-Anate se lhes fizeram tributários. Os amorreus impeliram os filhos de Dan para a região montanhosa, porque não lhes permitiam descer ao vale. Os amorreus persistiram em habitar no monte Herez, em Ai-Jalom e em Saalbim. Porém, prevaleceu a mão da casa de José, e eles se tornaram tributários. O termo dos amorreus foi desde a subida de Acrabim, desde Sela, e dali para cima. Juízes 2. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que com juramento prometi a vossos pais. E disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. E vós não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes à minha voz. Por que fizestes isso? Por isso também disse: Não os expulsarei de diante de vós. Antes serão eles como espinhos nas vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. Tendo o anjo do Senhor falado estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a voz e chorou, pelo que chamaram aquele lugar Boquim, e ofereceram ali sacrifícios ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram, por muito tempo depois de Josué, que viram todas as grandes obras do Senhor, que fez a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Também foi congregada toda aquela geração a seus pais, e depois dela levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Baalins. Abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles. E os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os entregou nas mãos dos espoliadores que os despojaram, e os vendeu na mão dos seus inimigos em redor. E não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Para onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito, e como o Senhor lhes tinha jurado, e estavam em grande angústia. Então o Senhor levantou juízes, que os livraram da mão dos que os despojavam. Contudo, não ouviram os juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho, por onde andaram seus pais, obedecendo aos mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. Quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Porque o Senhor se compadecia deles, por causa do seu gemido, por causa dos que os oprimiam e afligiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Nada deixavam das suas obras, nem do seu teimoso caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: Porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que ordenei a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não continuarei a expulsar de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova, se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para nele andarem. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Juízes 3. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a todos os que não haviam experimentado nenhuma das guerras de Canaã,
para que pelo menos as gerações dos filhos de Israel delas aprendessem a guerra e fossem ensinadas dantes que não a soubessem. Os 5 príncipes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que habitavam no Monte Líbano, desde o Monte Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estas nações ficaram para pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor, que ele ordenara e a seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, tomaram por mulheres as filhas deles, e deram as suas filhas aos filhos deles, e serviram aos seus deuses. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e às Azerás, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, que os libertou, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou na mão Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e a sua mão prevaleceu sobre Cusã-Risataim. Então a terra teve sossego por 40 anos, e morreu Otniel, filho de Kenaz. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei de Moabe, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. Eglon ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, foi e feriu a Israel, e apoderou-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei de Moabe, 18 anos. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. Os filhos de Israel enviaram por ele um presente a Eglon, rei de Moabe. Eude fez para si uma espada de 2 gumes, de um côvado de comprimento, e cingiu-a à sua coxa, debaixo das suas vestes. Levou a Eglon, rei de Moabe, o presente, e Eglon era homem muito gordo. Tendo acabado de oferecer o presente, despediu a gente que o trouxera. Mas ele mesmo, voltando das imagens de escultura que estavam ao pé de Gilgal, disse: Tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. Este disse: Cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram da sua presença. Eude chegou-se a ele, estando ele sentado só na sua sala de verão, e disse: Tenho uma palavra da parte de Deus para ti. Então ele se levantou da cadeira. Eude, estendendo a mão esquerda, tirou a espada de sobre a coxa direita e lhe a cravou no ventre, de tal modo que a empunhadura entrou também após a lâmina, e a gordura se fechou sobre a lâmina, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. Saindo Eude ao pórtico, fechou após si as portas da sala, e as trancou. Tendo ele saído, vieram os servos do rei, e viram que as portas da sala estavam trancadas, e disseram: Sem dúvida, está ele aliviando-se no aposento de verão. Esperaram até ficarem perplexos. Porém, não abrindo ele as portas da sala, tomaram a chave e as abriram. E eis seu senhor caído em terra, morto. Eude escapou enquanto eles se demoravam, porque, passando além das imagens de escultura, escapou para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele da região montanhosa, e ele adiante deles. E disse-lhes: Segui-me, porque o Senhor vos entregou nas mãos os vossos inimigos, os moabitas. Desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deixaram passar. Naquele tempo, feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nenhum. Assim, Moabe foi subjugado naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra teve sossego por 80 anos. Depois dele, foi Sangar,
filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus, com uma aguilhada de bois. E também ele libertou a Israel. Juízes 4. Depois da morte de Eude, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. E o Senhor os vendeu na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O chefe do seu exército era Sísera, o qual habitava em Arosete dos gentios. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia cruelmente aos filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela se assentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe: porventura, o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera, chefe do exército de Jabim, com os seus carros e com as suas tropas. E tu entregarei nas mãos. Disse-lhe Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Respondeu ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. Levantou-se, pois, Débora, e foi com Baraque a Quedes. Baraque convocou a Zebulon e a Naftali a Quedes, e subiram 10.000 homens após ele. Débora também subiu com ele. Ora, Heber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e tinha armado a sua tenda até ao carvalho de Zaanaim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor. Então Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete dos gentios até ao ribeiro Quizon. Débora disse a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura, o Senhor não saiu adiante de ti? Então Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. O Senhor derrotou a Sísera, e todos os seus carros, e todo o seu exército, ao fio da espada, diante de Baraque. E Sísera saltou do seu carro e fugiu a pé. Baraque, porém, perseguiu os carros e o exército até Arosete dos gentios. E todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada. Não restou nem sequer um. Sísera, porém, fugiu a pé à tenda de Jael, mulher de Heber queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e a casa de Heber queneu. Saiu Jael ao encontro de Sísera e lhe disse: entra, senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda, e ela o cobriu com uma coberta. Ele lhe disse: dá-me, peço-te, um pouco de água, que tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. Disse-lhe ele: põe-te à porta da tenda, e será que se alguém vier e te perguntar, dizendo: está aqui alguém? Responderás: não. Porém Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda, e tomando o martelo na mão, chegou-se a ele de mansinho, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra. E ele, estando num profundo sono e muito cansado, morreu. Baraque, pois, vinha perseguindo a Sísera, e Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem, e mostrar-te-ei o homem que buscas. Entrou ele na sua tenda, e eis que Sísera jazia morto, com a estaca na fonte. Assim, Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E a mão dos filhos de Israel cada vez mais se agravou sobre Jabim, rei de Canaã, até que o destruíram. Juízes 5. Então cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele dia, dizendo: louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu de livre vontade. Ouvi, ó reis, dai ouvidos, ó príncipes. Eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel.
Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando andaste marchando pelos campos de Edom, a terra tremeu. Também os céus gotejaram, também as nuvens gotejaram água. Os montes se derreteram perante o Senhor. Este Sinai, perante o Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os que andavam pelos caminhos iam por veredas tortuosas. Cessaram as aldeias em Israel. Cessaram, até que eu, Débora, me levantei. Me levantei por mãe em Israel. Escolheram novos deuses, então a guerra estava às portas. Se via escudo ou lança entre 40.000 em Israel. O meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariosamente se ofereceram entre o povo. Louvai ao Senhor. Vós que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais sobre ricos tapetes e que andais pelo caminho, considerai. A voz dos que dividem os despojos no meio dos arreadores se ouve. Ali celebram os benefícios do Senhor, os benefícios para com as suas aldeias em Israel. Então, o povo do Senhor descia às portas. Despertai, despertai, Débora. Desperta, desperta. Entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os teus cativos, tu, filho de Abinoão. Então, desceu um remanescente aos nobres. O povo do Senhor desceu por mim com os valentes. Os que tinham as raízes em Amaleque desceram de Efraim. Depois de ti, Benjamim, entre os teus povos. De Maquir desceram os comandantes, e de Zebulon, os que levam o bordão de comando. Os príncipes de Issacar estavam com Débora. Como Issacar, assim também Baraque foi enviado ao vale após os seus pés. Nas divisões de Ruben, grandes foram as resoluções do coração. Por que ficaste entre os currais a ouvir os balidos dos rebanhos? Nas divisões de Ruben, grandes foram as resoluções do coração. Gileade ficou da além do Jordão. E Dan, por que se deteve junto aos navios? Asser se assentou à beira-mar e ficou junto às suas enseadas. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã em Taanaque, junto às águas de Megido. Não tomaram despojo de prata. Desde o céu pelejaram. As estrelas desde os seus cursos pelejaram contra Cícera. O ribeiro Quisson os arrastou, o antiquíssimo ribeiro Quizon. Marcha, ó minha alma, com força. Então, bateram os cascos dos cavalos com as fugas dos seus valentes. Amaldiçoai a Meroz, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoai severamente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor com os valentes. Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Eber, Queneu. Bendita seja entre as mulheres que habitam nas tendas. Ele pediu água, e ela deu-lhe leite. Num prato de nobres lhe ofereceu coalhada. Estendeu a mão à estaca e a direita ao martelo do trabalhador. E martelou a Cícera, trespassou-lhe a cabeça e lhe traspassou as fontes. Aos seus pés se encolheu, caiu, ficou estendido. Aos seus pés se encolheu, caiu. Onde se encolheu, ali caiu morto. A mãe de Cícera olhou pela janela e exclamou através da grade: Por que se detém o seu carro? Que não vem? Por que tardam as rodas dos seus carros? As mais sábias das suas damas responderam, e ela mesma tornou a dizer a si mesma: Porventura, não acharão eles os despojos e os repartirão? Uma moça, 2 moças para cada homem. Para Cícera, despojos de cores bordados, coloridos bordados de ambos os lados. Para os pescoços dos despojados, assim, pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor. Porém, os que te amam, sejam como o sol quando sai no seu fulgor. E a terra teve sossego por 40 anos. Juízes 6. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo a mão dos midianitas contra Israel,
fizeram os filhos de Israel, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, havendo Israel semeado, subiam os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente contra ele, e se acampavam contra eles, e destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em multidão, e não havia número de homens, nem de camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel ficou muito enfraquecido por causa dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E eu vos disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temereis os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvidos à minha voz. Veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Respondeu-lhe ele: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que não te apartes daqui, até que eu volte e traga o meu presente, e o ponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Então entrou Gideão e preparou um cabrito, e pães asmos de um efa de farinha. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe-o até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Disse-lhe o anjo de Deus: Toma a carne e os pães asmos, e põe-nos sobre esta penha, e derrama-lhes o caldo. Ele assim fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os pães asmos. E subiu fogo da penha, e consumiu a carne e os pães asmos. E o anjo do Senhor desapareceu-lhe da vista. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, porque vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: O Senhor é paz. Ainda até ao dia de hoje está em Ofra dos Abiesritas. Naquela mesma noite, disse o Senhor a Gideão: Toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está ao pé dele. Edifica um altar ao Senhor, teu Deus, no cume deste lugar forte, na Orderly Way, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto sobre a lenha do poste ídolo que houveres cortado. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Mas, temendo ele a casa de seu pai e os homens da cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se os homens da cidade pela manhã, eis que o altar de Baal estava derribado, e cortado o poste ídolo que estava ao pé dele.
e o segundo boi oferecido sobre o altar edificado. E disseram uns aos outros: Quem fez isto? Inquirindo e investigando, lhes disseram: Gideão, filho de Joás, fez isto. Então os homens da cidade disseram a Joás: Tira para fora teu filho, para que morra, porque derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava ao pé dele. Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele: Contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto. Se é Deus, contenda por si mesmo, pois derribaram o seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram a Gideão Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. Todos os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram, e passando o Jordão, acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta, e os abiesritas se ajuntaram após ele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após ele. Também enviou mensageiros a Azer, a Zebulon e a Naftali, que igualmente lhe saíram ao encontro. Gideão disse a Deus: Se hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar seca, então saberei que hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste. Assim sucedeu, porque, levantando-se ele de madrugada no dia seguinte, apertou o velo, e do orvalho espremeu uma taça cheia de água. Tornou Gideão a Deus: Não se acenda a tua ira contra mim. Falarei somente esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique seco, e sobre toda a terra haja orvalho. E assim Deus fez naquela noite, pois só o velo ficou seco, e sobre toda a terra havia orvalho. Juízes 7. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que estava com ele, e se acamparam junto à fonte de Arode, e tinha o arraial dos midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: O povo que está contigo é demais para eu entregar os midianitas na sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for medroso e tímido, volte e retire-se do monte de Gileade. Então, voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Tornou o Senhor a dizer a Gideão: Ainda há povo demais. Faze-os descer às águas, e ali tos provarei. E será que, daquele de quem eu te disser, este contigo irá, esse contigo irá. Mas de todo aquele de quem eu te disser, este não contigo irá, esse não irá. Então fez descer o povo às águas, e o Senhor disse a Gideão: Qualquer que lamber as águas com a língua, como lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber água. Então disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e entregarei os midianitas na tua mão. Mas que todo o resto do povo se vá, cada um ao seu lugar. Tomou, pois, a provisão do povo nas mãos e as suas trombetas. E a todo o resto de Israel despediu, cada um para a sua tenda. Porém os 300 homens reteve, e o arraial dos midianitas estava embaixo, no vale. Naquela mesma noite, disse o Senhor a Gideão: Levanta-te e desce ao arraial, porque eu te entreguei na mão. Porém, se tens medo de descer, desce tu e teu moço Purá ao arraial. E ouvirás o que dizem, e depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu com seu moço Purá até ao posto avançado dos arraiais. Ora, os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há à beira do mar. Chegando Gideão,
Eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho e dizia: Eis que tive um sonho. Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda, e a feriu, de sorte que caiu. E a transtornou de cima para baixo, e a tenda ficou caída. Respondeu o seu companheiro e disse: Não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou na sua mão os midianitas e todo este arraial. Tendo Gideão ouvido a narração do sonho e a sua interpretação, adorou. E voltou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor entregou na vossa mão o arraial dos midianitas. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, e pôs nas mãos de todos eles trombetas e cântaros vazios com tochas neles. E disse-lhes: Olhai para mim, e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, como eu fizer, assim fareis vós. Quando eu tocar a trombeta, eu e todos os que comigo estiverem. Também vós tocareis as trombetas ao redor de todo o arraial e direis: Pelo Senhor e por Gideão. Chegou Gideão e os 100 homens que estavam com ele à extremidade do arraial, ao princípio da vigília do meio, havendo pouco antes trocado as sentinelas. Tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias as trombetas, e quebrando os cântaros, tinham nas mãos esquerdas as tochas e nas direitas as trombetas, que tocavam e clamaram: Espada pelo Senhor e por Gideão! E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o arraial se pôs a correr e a gritar e a fugir, tocando os 300 as trombetas. O Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o arraial fugiu para Bet-Sita, em direção de Zererá, até aos limites de Abel-Meolá, junto a Tabate. Então, os homens de Israel, de Naftali, de Azer e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram aos midianitas. Enviou Gideão mensageiros por toda a região montanhosa de Efraim, dizendo: Descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas até Bet-Bara, e também o Jordão. Convocados, todos os homens de Efraim tomaram-lhes as águas até Bet-Bara, e também o Jordão. Prenderam os 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, e mataram a Oreb na penha de Oreb, e a Zeeb mataram no lagar de Zibe, e perseguiram aos midianitas, e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, da além do Jordão. Juízes 8. Os homens de Efraim disseram a Gideão: Que é isso que nos fizeste, que não nos chamaste, quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém, ele lhes disse: Que tenho eu feito agora em comparação convosco? Não são os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus entregou na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que pude eu fazer em comparação convosco? Então, a sua indignação se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. Tendo Gideão chegado ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. Disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos, uns pães ao povo que me segue, porque cansados estão, e eu vou perseguindo a Zeba e a Zalmuna, reis dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: Estão já as mãos de Zeba e de Zalmuna na tua mão, para que demos pão ao teu exército? Então, disse Gideão: Pois quando o Senhor entregar na minha mão a Zeba e a Zalmuna, trilharei a vossa carne com espinhos e abrolhos do deserto. Dali subiu a Penuel e falou-lhes da mesma maneira. E os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote tinham respondido. Falou também aos homens de Penuel: Quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Zalmuna em Carcor, e com eles os seus exércitos, cerca de 15.000 homens, todos os que restaram de todo o exército dos filhos do Oriente. E os que caíram
foram 120.000 homens que puxavam da espada. Subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas, ao oriente de Nobá e de Jogbeá, e feriu aquele exército, porquanto se tinha por seguro. Fugiram Zeba e Zalmuna, e ele os perseguiu. Prendeu a ambos os reis dos midianitas, Zeba e Zalmuna, e a todo o exército desbaratou. Então Gideão, filho de Joás, voltou da peleja, da subida de Heres, e tomou a um moço dos homens de Sucote, e o inquiriu. Este lhe deu por escrito os nomes dos príncipes de Sucote e dos seus anciãos, 77 homens. Então foi aos homens de Sucote e disse: Eis aqui Zeba e Zalmuna, acerca dos quais me escarnecestes, dizendo: Estão já as mãos de Zeba e Zalmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens cansados? Tomou os anciãos da cidade, e espinhos do deserto, e abrolhos, e com eles fez saber aos homens de Sucote. Também derribou a torre de Penuel, e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e a Zalmuna: Que homens eram esses que matastes em Tabor? Responderam eles: Como tu és, tais eram eles. Cada um parecia filho de rei. Disse ele: Eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Vive o Senhor, se lhes tivesseis dado a vida, não vos mataria. Então disse a Jéter, seu primogênito: Levanta-te, mata-os. Porém o moço não puxou da espada, porque temia, porquanto ainda era moço. Então disseram Zeba e Zalmuna: Levanta-te tu mesmo, e acomete-nos, porque qual o homem, tal a sua força? Levantou-se, pois, Gideão, e matou a Zeba e a Zalmuna, e tomou as meias luas que estavam aos pescoços dos seus camelos. Então disseram os homens de Israel a Gideão: Domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho de teu filho, pois nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: Não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Disse-lhes mais Gideão: Uma petição vos farei: dai-me, cada um de vós, os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. Responderam eles: De boa vontade os daremos. Estenderam, pois, uma capa, e cada um lançou nela os pendentes do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu, 1.700 siclos de ouro, afora as meias luas, e as arrecadas, e as vestes de púrpura, que traziam os reis dos midianitas, e afora as colares que estavam aos pescoços dos seus camelos. E Gideão fez disso um éfode, e o pôs na sua cidade, em Ofra. E todo o Israel se prostituiu ali após ele. E foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Assim, foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça. E a terra teve sossego por 40 anos, nos dias de Gideão. Jerubaal, pois, filho de Joás, foi habitar em sua casa. E Gideão teve 70 filhos, que procederam da sua coxa, porque teve muitas mulheres. A sua concubina, que estava em Siquém, também lhe deu à luz um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abiesritas. E sucedeu que logo que faleceu Gideão, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os Baalins, e puseram a Baal-Berite por Deus. Assim, os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de beneficência para com a casa de Jerubaal, a saber, de Gideão, conforme todo o bem que ele fizera a Israel. Juízes 9. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes, e a toda a casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que é melhor para vós que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um só domine sobre vós. Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram todas estas palavras acerca dele aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém. E o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, pois disseram: É nosso irmão. Deram-lhe 70 siclos de prata da casa de Baal-Berite,
com os quais alugou Abimeleque homens ociosos e temerários que o seguiram. Foi à casa de seu pai, em Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma só pedra. Porém Jotão, o filho menor de Jerubaal, ficou, porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a Bet-Milo, e foram e constituíram a Abimeleque rei, junto ao carvalho da coluna que estava em Siquém. O que ouvindo o Jotão, foi e pôs-se no cume do monte Gerizim, e levantou a voz, e clamou, e disse-lhes: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: Deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu, e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu, e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: Deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram todas as árvores ao espinheiro: Vem tu, e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: Se de boa fé me ungis por vosso rei, vinde, refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas, se não, saia fogo do espinheiro, e consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se com verdade e integridade procedestes, constituindo a Abimeleque rei, e se bem fizestes com Jerubaal, e com a sua casa, e se com ele usastes conforme o merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós, e desprezou a sua vida, e vos livrou da mão dos midianitas. Mas vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, e matastes a seus filhos, 70 homens, sobre uma só pedra, e a Abimeleque, filho da sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porquanto é vosso irmão. Se, digo, com verdade e integridade, usastes com Jerubaal e com a sua casa hoje, alegrai-vos em Abimeleque, e também ele se alegre em vós. Mas, se não, saia fogo de Abimeleque, e consuma os cidadãos de Siquém e a Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e consuma Abimeleque. Então Jotão fugiu, e escapou, e foi para Beer, e habitou ali por medo de Abimeleque, seu irmão. Havendo Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, Deus mandou um espírito mau entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E estes se houveram aleivosamente para com Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue recaísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que corroboraram as mãos dele para matar a seus irmãos. Pois os cidadãos de Siquém puseram de emboscada contra ele, sobre os cumes dos montes, homens que roubavam a todo aquele que passava por eles no caminho. E foi dito a Abimeleque: Veio Gaal, filho de Ebede, com seus irmãos, e passou a Siquém, e confiaram nele os cidadãos de Siquém. Saindo ao campo, vindimaram as suas vinhas, pisaram as uvas e fizeram uma festa. E entrando na casa de seu Deus, comeram, beberam e amaldiçoaram a Abimeleque. Disse Gaal, filho de Ebede: Quem é Abimeleque e quem é Siquém, para que o sirvamos? Não é porventura filho de Jerubaal? E não é Zebul o seu mordomo? Servi aos homens de Ramor, pai de Siquém. Pois, por que razão o serviríamos nós a ele? Se este povo estivesse sob a minha mão, eu exterminaria Abimeleque. E dir-se-ia a Abimeleque: Aumenta o teu exército e sai.
Ouvindo Zebul, o governador da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebede, acendeu-se em ira, e enviou secretamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: Eis que Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que estão sublevando a cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e põe-te de emboscada no campo. E será que pela manhã, ao nascer do sol, te levantarás de madrugada e darás sobre a cidade. E eis que, saindo ele e o povo que está com ele ao teu encontro, lhe farás como achares ocasião. Levantou-se, pois, Abimeleque de noite, e todo o povo que com ele havia, e puseram emboscadas a Siquém, em 4 companhias. Gaal, filho de Ebede, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. Então, Abimeleque e todo o povo que com ele havia se levantaram da emboscada. Gaal, vendo aquele povo, disse a Zebul: Eis que desce gente dos cumes dos montes. Respondeu-lhe Zebul: Tu vês a sombra dos montes como se fossem homens. Tornou Gaal a falar e disse: Eis que desce gente do meio da terra, e uma companhia vem pelo caminho do carvalho dos adivinhos. Então lhe disse Zebul: Onde está agora a tua boca? Com que dizias: Quem é Abimeleque? Para que o sirvamos? Não é este o povo que desprezaste? Sai, pois, agora e peleja contra ele. Saiu, pois, Gaal diante dos cidadãos de Siquém, e pelejou contra Abimeleque. Abimeleque, porém, o perseguiu, e Gaal fugiu diante dele, e muitos caíram feridos até a entrada da porta. E ficou Abimeleque em Arumá, e Zebul expulsou a Gaal e a seus irmãos, para que não habitassem em Siquém. Sucedeu no dia seguinte que, saindo o povo ao campo, anunciaram-no a Abimeleque. Tomou ele o seu povo e o repartiu em 3 companhias e pôs emboscadas no campo. E vendo que o povo saía da cidade, levantou-se contra ele e o feriu. Abimeleque e as companhias que estavam com ele correram e se puseram à porta da cidade. E as outras 2 companhias deram sobre todos os que estavam no campo e os feriram. Abimeleque pelejou contra a cidade aquele dia todo. Tomou a cidade e matou o povo que nela havia, e, arrasando a cidade, semeou-a de sal. Ouvindo isto, todos os cidadãos de Migdal-Siquém entraram na fortaleza, na casa de El-Berite, e foi anunciado a Abimeleque que todos os cidadãos de Migdal-Siquém se haviam congregado. Subiu Abimeleque ao monte Zalmon, ele e todo o povo que com ele havia. E tomando Abimeleque um machado na mão, cortou um ramo de árvore, e levantando-o, pô-lo ao ombro, e disse ao povo que estava com ele: O que me vistes fazer, apressai-vos a fazê-lo também como eu. Também todo o povo cortou ramos, e seguiram a Abimeleque, e os puseram junto à fortaleza, e queimaram a fogo a fortaleza com eles. De modo que todos os de Migdal-Siquém morreram, cerca de 1000 homens e mulheres. Depois partiu Abimeleque para Tebes, a qual sitiou e tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, a qual fugiram todos os homens e mulheres, e todos os cidadãos da cidade. E fechando-se dentro, subiram ao eirado da torre. Chegou Abimeleque até a torre, e a combateu. E chegou-se à porta da torre, para incendiar a fogo. Porém, uma mulher lançou a pedra superior de um moinho sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então, chamou depressa o moço, seu escudeiro, e disse-lhe: Desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim. Uma mulher o matou, e o moço o atravessou, e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim, Deus fez recair sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando 70 irmãos, como também toda a maldade dos homens de Siquém, fez Deus recair sobre a cabeça deles, e veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Juízes 10. Depois de Abimeleque, se levantou,
para livrar a Israel. Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, que habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Ele julgou a Israel 23 anos, e morreu, e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. Tinha ele 30 filhos, que cavalgavam sobre 30 jumentinhos. E tinham estes 30 cidades, que se chamam Avote Jair, até o dia de hoje, na terra de Gileade. Morreu Jair, e foi sepultado em Camom. Então, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Baalins, e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus. E abandonaram o Senhor, e não o serviram. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os vendeu na mão dos filisteus e na mão dos filhos de Amon, os quais, naquele mesmo ano, começaram a vexar e oprimir os filhos de Israel. Por 18 anos vexaram a todos os filhos de Israel que estavam além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Além disso, os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá, e contra Benjamim, e contra a casa de Efraim, de modo que Israel se viu em grande angústia. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Temos pecado contra ti, pois abandonamos a nosso Deus e servimos aos Baalins. Respondeu o Senhor aos filhos de Israel: Não vos oprimiram os egípcios, e os amorreus, e os filhos de Amon, e os filisteus, e os sidônios, e os amalequitas, e os maonitas? E quando clamastes a mim, não vos livrei da sua mão? Todavia, vós me abandonastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem no tempo da vossa angústia. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: Pecamos, faze-nos tudo quanto te parecer bem. Tão somente te rogamos que nos livres hoje. E tiraram do meio de si os deuses estranhos, e serviram ao Senhor. Então se angustiou a alma do Senhor por causa da miséria de Israel. Os filhos de Amon se congregaram e se acamparam em Gileade. Também os filhos de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa. E os príncipes do povo de Gileade disseram uns aos outros: Quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os habitantes de Gileade. Juízes 11. Ora Jefté, o gileadita, era homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, e crescendo os filhos da mulher, expulsaram a Jefté, e lhe disseram: Tu não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos, e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefté, e com ele saíam. Passados dias, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Sucedeu, pois, que quando os filhos de Amon pelejaram contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté: Vem e sê nosso chefe, para que pelejemos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura, não me odiastes vós, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, viestes a mim agora, quando estais em aperto? Então os anciãos de Gileade disseram a Jefté: Por isso, tornamos a ti agora, para que venhas conosco, e pelejes contra os filhos de Amon, e nos serás por cabeça de todos os habitantes de Gileade. Jefté disse aos anciãos de Gileade: Se me fazeis voltar para pelejar contra os filhos de Amon, e o Senhor nos entregar, serei eu o vosso cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: O Senhor seja testemunha entre nós, se não fizermos conforme a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o constituiu por seu cabeça e chefe. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor, em Mispa. Depois enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: Que há entre mim e ti, para que viesses a mim, para pelejar contra a minha terra? Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: É que Israel tomou a minha terra, quando subiu do Egito.
desde Arnon até Jaboque e até ao Jordão. Restitui-a, pois, agora em paz. Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, e lhe disse: Assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe, nem a terra dos filhos de Amon. Porque quando subiram do Egito, andou Israel pelo deserto até ao Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então, Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra. Porém o rei de Edom não o ouviu. Também enviou ao rei de Moabe, o qual tampouco consentiu, pelo que Israel ficou em Cádiz. Depois, indo pelo deserto, rodeou a terra de Edom e a terra de Moabe, e veio pelo lado oriental da terra de Moabe, e acamparam-se além de Arnon, porém não entraram no território de Moabe, porque Arnon é o termo de Moabe. Então, Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, rei de Hesbom, e lhe disse: Deixa-nos passar pela tua terra até ao meu lugar. Sion, porém, não se fiou de Israel para o deixar passar pelo seu território. Mas, ajuntando todo o seu povo, se acampou em Jaza e pelejou contra Israel. O Senhor, Deus de Israel, entregou a Sion e a todo o seu povo na mão de Israel, que os feriu. Assim, Israel se apoderou de toda a terra dos amorreus que habitavam naquela terra. Possuíram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim, o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus de diante do seu povo Israel. E possuirias tu a sua terra? Acaso não possuirias tu o que a teus deuses Camos dá a possuir? Assim, possuiremos nós a terra de todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, desapossou de diante de nós. Agora, pois, és tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Porventura, contendeu ele alguma vez contra Israel, ou pelejou alguma vez contra eles? Enquanto Israel habitou 300 anos em Hesbom, e nas suas vilas, em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, por que não as recuperastes naquele tempo? Assim, eu não pequei contra ti, porém tu me fazes mal, pelejando contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Mas o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefté lhe mandara. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e passou ele por Gileade e Manassés. E dali passou a Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou aos filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: Se tu me entregares na mão os filhos de Amon, qualquer que, saindo da porta da minha casa, me vier receber, quando eu em paz voltar dos filhos de Amon, será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim, Jefté passou aos filhos de Amon, a fim de pelejar contra eles, e o Senhor os entregou na sua mão, e os feriu com grande matança, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até a Bel-Queramim. Assim, foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela a única filha. Não tinha ele outro filho nem filha. Aconteceu que, vendo-a ele, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, profundamente me abateste, tu és das que me perturbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não posso voltar atrás. Ela, porém, lhe respondeu: Meu pai, se abriste a tua boca ao Senhor, faze de mim conforme o que prometeste, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Conceda-se-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Ele disse: Vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então ela partiu com as suas companheiras, e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o voto que tinha feito.
e ela não havia conhecido varão. Daí veio o costume em Israel de irem as filhas de Israel de ano em ano lamentar, por 4 dias, a filha de Jefté, o gileadita. Juízes 12. Então os homens de Efraim se congregaram e passaram para Zafom, e disseram a Jefté: por que passaste a pelejar contra os filhos de Amon e não nos chamaste para irmos contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. Porém, Jefté lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e quando vos chamei, não me livrastes da sua mão. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida, e fui contra os filhos de Amon, e o Senhor vos entregou na mão. Porque, pois, subistes vós hoje a mim, para pelejar contra mim? Então, Jefté ajuntou a todos os homens de Gileade, e pelejou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque este dissera: fugitivos sois vós, gileaditas, no meio de Efraim e no meio de Manassés. E os gileaditas tomaram os vales do Jordão aos efraimitas. E aconteceu que, quando algum dos fugitivos de Efraim dizia: deixai-me passar, os homens de Gileade lhe perguntavam: és efraimita? Se ele respondia: não, então lhe diziam: dize, pois, Shibolete. Porém ele dizia Sibolete, porque não o podia pronunciar bem. Então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão. Caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Jefté julgou a Israel 6 anos. Então faleceu Jefté, o gileadita, e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Depois dele, julgou a Israel Ibsã, de Belém. Tinha ele 30 filhos e 30 filhas. Estas casou fora, e os 30 filhos trouxe de fora para seus filhos. E julgou a Israel 7 anos. Faleceu Ibsã, e foi sepultado em Belém. Depois dele, julgou a Israel Elon, Zebulonita, e julgou a Israel 10 anos. Faleceu Elon, Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, julgou a Israel Abdom, filho de Hilel, piratonita. Tinha ele 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam sobre 70 jumentos. E julgou a Israel 8 anos. Faleceu Abdom, filho de Hilel, piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Juízes 13. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher foi e o contou a seu marido, dizendo: veio a mim um homem de Deus, e o seu aspecto era como o de um anjo de Deus, muito terrível. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até ao dia da sua morte. Então orou Manoá ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez a nós, e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, estando ela no campo. Porém Manoá, seu marido, não estava com ela. A mulher correu e o anunciou a seu marido, e lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que veio a mim outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu a sua mulher. E chegando àquele homem, lhe disse: és tu o que falaste a esta mulher? Ele respondeu: eu sou. Disse Manoá:
Agora, pois, se cumprir a tua palavra, como se há de criar o menino, e que fará ele? Respondeu o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo o que procede da videira, não comerá, nem beberá vinho, nem bebida forte, nem comerá coisa imunda. Tudo quanto lhe ordenei, guardará. Disse Manoá ao anjo do Senhor: Deixa que te detenhamos, e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizeres holocausto, ao Senhor o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Disse mais Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: Por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá o cabrito com a oferta de cereais e o ofereceu sobre a penha ao Senhor. E o anjo fez maravilhas, enquanto Manoá e sua mulher olhavam. Porque, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. Vendo isso, Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porque temos visto a Deus. Porém sua mulher lhe respondeu: Se o Senhor nos quisesse matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de cereais. Nem nos mostraria tudo isso, nem nos faria ouvir tais coisas no tempo em que as fez. A mulher deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo em Mané-dã, entre Zorá e Estaol. Juízes 14. Desceu Sansão a Timna, e, em Timna, viu uma mulher das filhas dos filisteus. Subiu e declarou-o a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque ela me agrada. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timna. E, chegando às vinhas de Timna, eis que um leãozinho, rugindo, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele de tal modo que o despedaçou como a um cabrito, sem ter nada na mão, e de nada fez saber a seu pai, nem a sua mãe. Desceu e falou àquela mulher, e ela muito lhe agradou. Passados alguns dias, tornou para a tomar, e apartando-se para ver o cadáver do leão, eis que nele havia um enxame de abelhas e mel. E tomando-o nas mãos, foi passando e comendo. E chegou a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes, e comeram. Porém não lhes fez saber que tomara o mel do corpo do leão. Desceu, pois, seu pai àquela mulher, e Sansão deu ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os mancebos. E sucedeu que, vendo-o eles, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhe Sansão: Propor-vos-ei agora um enigma. Se nos 7 dias do banquete mos declarardes e descobrirdes, dar-vos-ei 30 lençóis e 30 mudas de vestes. Se, porém, não mo puderdes declarar, dareis vós a mim 30 lençóis e 30 mudas de vestes. E eles lhe disseram: Propõe o teu enigma, para que o ouçamos. Então lhes disse: Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam declarar o enigma. Ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão: Persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a fogo a ti e à casa de teu pai. Acaso, para vos despojardes, nos convidastes? A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Somente me aborrece e não me amas, pois propuseste um enigma aos filhos do meu povo e não mo declaraste a mim. Ele lhe respondeu: Eis que nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, e to declararia a ti.
E ela chorou diante dele os 7 dias em que celebravam o banquete. Ao 7º dia, lhe o declarou, porquanto o importunava. Então, ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Pelo que os homens da cidade, ao 7º dia, antes do pôr do sol, disseram a Sansão: que coisa mais doce do que o mel, e que coisa mais forte do que o leão? Ele lhes respondeu: se vós não lavrareis com a minha novilha, não teríeis descoberto o meu enigma. Então, o Espírito do Senhor se apossou dele, e desceu a Asquelon, e matou 30 homens deles, e tomou os seus despojos, e deu as mudas de vestes aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira, e subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro, que lhe servira de paraninfo. Juízes 15. Passado algum tempo, nos dias da cega do trigo, Sansão visitou a sua mulher, levando um cabrito, e disse: entrarei na câmara de minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar. E disse seu pai: cuidei deveras que de todo a aborrecias, pelo que a dei ao teu companheiro. Porventura, não é sua irmã mais nova, mais formosa do que ela? Toma-a, pois, em seu lugar. Então disse Sansão: inocente sou desta vez para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. Foi, pois, Sansão, e caçou 300 raposas, e tomando fachos, as virou cauda com cauda, e lhes pôs um facho no meio. E pondo fogo aos fachos, largou-as na seara dos filisteus. E assim incendiou tanto os molhos, como o trigo em pé, e as vinhas e os olivais. Então disseram os filisteus: quem fez isto? Responderam: Sansão, o genro do Timinita, porque ele tomou a sua mulher e a deu ao seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a fogo a ela e a seu pai. Disse-lhe Sansão: se assim fazeis, tão certo como eu sou Sansão, hei de me vingar de vós, e então me aquietarei. E feriu-os com grande ferimento, perna e coxa, e desceu e habitou na fenda da penha de Etã. Então subiram os filisteus, e acamparam em Judá, e estenderam-se por Leí. Perguntaram os homens de Judá: por que subistes contra nós? Responderam: subimos para amarrar a Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram a fenda da penha de Etã e disseram a Sansão: não sabes que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? Respondeu-lhes ele: assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Disseram-lhe: descemos para te amarrar, para te entregarmos nas mãos dos filisteus. Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos não me matareis. Responderam-lhe: não, mas somente te amarraremos e te entregaremos nas mãos deles, porém de modo algum te mataremos. Amarraram-no, pois, com 2 cordas novas, e o fizeram subir da penha. Chegando ele a Leí, os filisteus, gritando, lhe saíram ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que se queimaram no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a mão, e tomou-a, e feriu com ela 1.000 homens. Disse Sansão: com uma queixada de jumento, montões sobre montões, com uma queixada de jumento, feri a 1.000 homens. Tendo acabado de falar, lançou da mão a queixada, e chamou aquele lugar Ramate-Leí. Como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tens dado esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei nas mãos destes incircuncisos? Então fendeu Deus a cavidade que está em Leí, e dela saiu água, e bebeu, e recobrou o ânimo, e reviveu. Por isso se chamou En-Hacoré, que está em Leí, até ao dia de hoje. E julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Juízes 16. Sansão foi a Gaza, e viu ali uma prostituta, e entrou a ela. Foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui.
Cercaram-no e toda a noite lhe puseram emboscada à porta da cidade. E toda a noite se estiveram quietos, dizendo: até a alva da manhã, então o mataremos. Sansão, porém, deitou-se até a meia-noite. E levantando-se à meia-noite, pegou nas portas da entrada da cidade com as duas ombreiras, e as arrancou juntamente com a tranca. E pondo-as sobre os ombros, levou-as ao cume do monte que está defronte de Hebrom. Depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então subiram a ela os príncipes dos filisteus, e lhe disseram: persuade-o, e vê em que consiste a sua grande força. E como poderemos prevalecer contra ele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos, cada um de nós, 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir. Respondeu-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 nervos de tirantes, ainda verdes, e não secos, então me tornaria fraco, e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 nervos de tirantes, ainda verdes e não secos, e amarrou-o com eles. Ora, os que de emboscada estavam com ela estavam na câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Porém, ele despedaçou os nervos, como se despedaça um cordão de estopa ao cheiro do fogo, e não se soube em que consistia a sua força. Disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me agora com que poderia ser amarrado. Respondeu-lhe ele: se me amarrassem fortemente com cordas novas, com as quais nenhum trabalho se fez, então me tornaria fraco e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e amarrou-o com elas e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Os homens de emboscada estavam na câmara. Porém, ele as rompeu de seus braços como a um fio. Disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me com que poderia ser amarrado. Respondeu-lhe ele: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a trama. E ela as fixou com a estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então, despertando ele do seu sono, arrancou a estaca do tear e a trama. Ela lhe disse: como dizes? Amo-te, não estando comigo o teu coração. Já 3 vezes zombaste de mim, e não me declaraste em que consiste a tua grande força. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte, pelo que ele lhe descobriu todo o seu coração e disse: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se for rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo Dalila que ele lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque me descobriu todo o seu coração. Então subiram a ela os príncipes dos filisteus, trazendo o dinheiro nas suas mãos, e ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou as 7 tranças da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força, e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Pois ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, e o amarraram com 2 cadeias de bronze, e girava um moinho no cárcere. Entre mentes, o cabelo da sua cabeça rapado começou a crescer. Os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício a Dagom, seu deus, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão,
nosso inimigo. Vendo-o, o povo louvou ao seu Deus, porque dizia: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Aconteceu que, alegrando-se o seu coração, disseram: Chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. Chamaram, pois, a Sansão do cárcere, e brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o guiava pela mão: Deixa-me apalpar as colunas em que se sustenta a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, lembra-te de mim, e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois Sansão, com as 2 colunas do meio, em que se sustentava a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda noutra. E disse Sansão: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subindo o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de seu pai Manoá. Ele julgou a Israel 20 anos. Juízes 17. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Disse este à sua mãe: As 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançaste maldições, e que também disseste aos meus ouvidos: Eis que esse dinheiro está comigo. Eu o tomei. Então disse sua mãe: Bendito do Senhor seja meu filho. Assim, ele restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém, ela disse: Da minha mão dedico solenemente este dinheiro ao Senhor a favor de meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora tu tornarei. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, e ela tomou 200 moedas de prata, e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição, que ficaram em casa de Mica. Tinha, pois, este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos, para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Havia um moço de Belém de Judá, da família de Judá, que era levita e peregrinava ali. Este homem partiu da cidade de Belém de Judá, para peregrinar onde quer que achasse conveniente. Chegando ele à região montanhosa de Efraim, à casa de Mica, lhe perguntou Mica: Donde vens? Respondeu-lhe ele: Sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar onde achar conveniente. Disse-lhe Mica: Fica comigo, e sê-me por pai e sacerdote, e te darei cada ano 10 moedas de prata, o vestuário e o sustento. E o levita entrou. Consentiu, pois, o levita em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. E Mica consagrou o levita, e o moço lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: Agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Juízes 18. Naqueles dias não havia rei em Israel, e naqueles dias a tribo dos danitas buscava para si herança para habitar, porque até aquele dia não lhe tinha caído a sua herança entre as tribos de Israel. Enviaram, pois, os filhos de Dan da sua tribo 5 homens, da sua linhagem, homens valorosos, de Zorá e de Estaol, para espiarem a terra e a reconhecerem, e disseram-lhes: Ide, reconhecei a terra. Foram estes à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, e passaram ali a noite. Estando eles junto à casa de Mica, reconheceram a voz do moço levita, e dirigindo-se para lá, lhe disseram: Quem te trouxe aqui? E que fazes tu aqui? E que é que tens aqui? Ele lhes respondeu: Assim e assim me fez Mica, e me assalariou, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: Consulta a Deus,
para que saibamos se será próspero o caminho que seguimos. Respondeu-lhes o sacerdote: Ide em paz, perante o Senhor está o caminho que seguis. Foram-se, pois, os 5 homens, e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios, quieto e confiado, e que não havia naquela terra falta de coisa alguma, e que era rica, e estava longe dos sidônios, e não tinha relações com ninguém. Então, voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaol, que lhes perguntaram: Que dizeis vós? Responderam: Levantai-vos, e subamos contra eles, porque examinamos a terra, e eis que é muito boa, e vós estáis quietos. Não sejais preguiçosos em irdes apoderar-vos da terra. Quando lá fordes, chegareis a um povo confiado, e a terra é muito espaçosa, pois Deus vos a entregou na mão. É um lugar onde não falta coisa alguma que há na terra. Então partiram dali, da tribo dos Danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens, cingidos de armas de guerra. Foram e acamparam-se em Quiriate-Jearim, em Judá, pelo que chamaram a este lugar Maanedã, até ao dia de hoje. Eis que está ao ocidente de Quiriate-Jearim. Dali passaram a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Então, os 5 homens que haviam ido espiar a terra de Laís disseram a seus irmãos: Sabeis vós que nestas casas há um éfode, e terafins, e uma imagem de escultura e uma de fundição. Vede, pois, agora o que haveis de fazer. Chegando-se eles para lá, entraram na casa do moço levita, que era em casa de Mica, e o saudaram em paz. E os 600 homens, cingidos de suas armas de guerra, que eram dos filhos de Dan, se puseram à entrada da porta. Subindo, pois, os 5 homens que haviam ido espiar a terra, entraram ali e tomaram a imagem de escultura, e o éfode, e os terafins, e a imagem de fundição. E o sacerdote estava à entrada da porta, com os 600 homens cingidos de armas de guerra. Entrando eles na casa de Mica, tomaram a imagem de escultura, o éfode, os terafins, e a imagem de fundição. Perguntou-lhes o sacerdote: Que estáis fazendo? Responderam-lhe eles: Cala-te, põe a mão sobre a boca, e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote. Que te é melhor, ser sacerdote da casa de um só homem, ou de uma tribo e de uma família em Israel? Então se alegrou o coração do sacerdote, e tomou o éfode e os terafins, e a imagem de escultura, e se meteu entre o povo. Tornaram, pois, e se foram, e puseram os pequeninos, e o gado, e a bagagem diante de si. Já se haviam distanciado da casa de Mica, quando os homens que estavam nas casas próximas à casa de Mica se congregaram, e alcançaram os filhos de Dan. Chamaram aos filhos de Dan. Estes viraram o rosto e disseram a Mica: Que tens que com tanta gente vieste? Respondeu ele: Tomastes os meus deuses que fiz, e o sacerdote, e partistes. E que mais me fica? Como, pois, me dizeis, que tens? Mas os filhos de Dan lhe disseram: Não faças ouvir a tua voz entre nós, para que porventura não se lancem sobre vós homens de ânimo amargoso, e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Foram-se, pois, os filhos de Dan pelo seu caminho. E Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou para sua casa. Tomaram, pois, o que Mica fizera, e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, a um povo quieto e confiado, e os feriram ao fio da espada, e puseram fogo à cidade. E ninguém houve que o livrasse, porquanto estava longe de Sidom, e não tinha relações com ninguém. A cidade estava no vale que há junto a Bet-Reob. Reedificaram a cidade e habitaram nela. E chamaram a cidade Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Era, porém, antes o nome da cidade, Laís. Os filhos de Dan levantaram para si a imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até ao dia do cativeiro da terra. Assim, estabeleceram para si a imagem de escultura que fizera Mica, por todos os dias em que a casa de Deus esteve em Siló.
Juízes 19. Nos dias em que não havia rei em Israel, havia um levita que peregrinava pela região mais remota da região montanhosa de Efraim e tomara para si uma concubina de Belém de Judá. Mas sua concubina adulterou contra ele e o deixou e foi para a casa de seu pai, em Belém de Judá, e esteve ali por tempo de 4 meses. Então, seu marido se levantou e foi após ela, para lhe falar ao coração e para a tornar a trazer. E levava consigo o seu moço e 2 jumentos. Ela o fez entrar na casa de seu pai. E vendo-o o pai da moça, alegrou-se muito de encontrá-lo. Reteve-o, pois, o seu sogro, pai da moça, e ficou com ele 3 dias. Assim, comeram, beberam e pernoitaram ali. Ao 4º dia, levantaram-se de madrugada, e ele se dispunha a partir. Mas o pai da moça disse ao seu genro: fortalece o teu coração com um bocado de pão, e depois ireis. Assentaram-se, pois, ambos, e comeram e beberam juntos. E disse o pai da moça ao homem: peço-te que consintas em passar aqui a noite, e alegre-se o teu coração. Levantou-se, porém, o homem para se ir, porém o seu sogro o constrangeu, e tornou a pernoitar ali. Ao 5º dia, levantou-se de manhã cedo para partir. E disse o pai da moça: fortalece, peço-te, o teu coração. E detiveram-se até declinar o dia, e ambos comeram. Então o homem se levantou para partir, ele e sua concubina e seu moço, e disse-lhe o seu sogro, pai da moça: eis que o dia já declina para a tarde. Peço-vos que passeis aqui a noite. Eis que o dia vai findando. Passa aqui a noite, e alegre-se o teu coração. Amanhã cedo vos levantareis para o vosso caminho, e irás à tua tenda. Porém, o homem não quis passar ali a noite, mas levantou-se e partiu, e chegou até defronte de Jebus, que é Jerusalém. E com ele iam 2 jumentos albardados, e também a sua concubina. Estando eles perto de Jebus, o dia já havia declinado muito. Disse o moço a seu senhor: vem, peço-te, e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus, e passemos nela a noite. Respondeu-lhe seu senhor: não nos retiraremos a uma cidade de estranhos, que não é dos filhos de Israel, porém passaremos até Gibeá. Disse mais a seu moço: vem, e cheguemo-nos a um destes lugares, e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante, e caminharam. E já o sol se lhes pusera ao lado de Gibeá, que pertence a Benjamim. E retiraram-se para lá, a fim de entrarem para pernoitarem em Gibeá. E entrando, assentaram-se na praça da cidade. Porém ninguém os recolheu em casa para pernoitarem. E eis que, à tarde, veio um homem velho do seu trabalho do campo. Era também este da região montanhosa de Efraim, e peregrinava em Gibeá. Porém, os moradores do lugar eram benjamitas. Levantando ele os seus olhos, viu na praça da cidade o viajante, e disse o homem velho: para onde vais e donde vens? Respondeu-lhe ele: vimos de Belém de Judá, até a região mais remota da região montanhosa de Efraim, donde eu sou. Fui a Belém de Judá, e agora vou à casa do Senhor, e ninguém me recolhe em casa. Temos, contudo, palha e forragem para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim, e para a tua serva, e para o moço que está com os teus servos. Coisa nenhuma nos falta. Então, disse o homem velho: paz seja contigo. Tudo quanto te faltar, eu te suprirei. Porém, na praça não passes a noite. Assim, o levou à sua casa e deu forragem aos jumentos. E lavando eles os pés, comeram e beberam. Estando eles a alegrar o coração, eis que os homens daquela cidade, homens filhos de Belial, cercaram a casa batendo à porta, e falaram ao ancião, senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. Porém o homem, senhor da casa, saiu a eles e disse: não, irmãos meus, não façais semelhante mal. Já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Eis aqui a minha filha virgem, e a concubina dele.
Vô-las trarei para fora, e as humilhareis, e fareis delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém a este homem não façais tal coisa. Porém aqueles homens não o quiseram ouvir. Então o homem pegou da sua concubina e lhe atirou para fora. E eles a conheceram, e abusaram dela a noite toda até pela manhã, e ao subir da alva, a deixaram. Vindo pela manhã, a mulher veio e caiu à porta da casa do homem, onde estava seu senhor, e ali ficou até que era claro. Levantou-se pela manhã seu senhor, e abriu as portas da casa, e saiu para se ir seu caminho. E eis que a mulher, sua concubina, estava caída à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse: levanta-te e vamo-nos. Porém, ela não respondeu. Então a pôs sobre o jumento, e o homem se levantou e se foi para o seu lugar. Tendo chegado à sua casa, tomou um cutelo, e pegando na sua concubina, dividiu-a, membro por membro, em 12 pedaços, e os enviou por todo o território de Israel. E sucedeu que, cada um que via aquilo dizia: nunca tal se fez nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até ao dia de hoje. Ponderai isto, consultai e falai. Juízes 20. Então todos os filhos de Israel saíram, e se congregou a congregação como um só homem, desde Dan até Berseba, e também a terra de Gileade, diante do Senhor, em Mispa. E os cabeças de todo o povo, de todas as tribos de Israel, se apresentaram na congregação do povo de Deus, 400.000 homens de pé que tiravam da espada. Ora, os filhos de Benjamim ouviram que os filhos de Israel haviam subido a Mispa. Disseram os filhos de Israel: falai-nos como se cometeu este crime. Então respondeu o levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei a Gibeá, que é de Benjamim, eu e a minha concubina, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa de noite. Intentaram matar-me e violaram a minha concubina, de sorte que morreu. Então peguei na minha concubina e cortei-a em pedaços, e os enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto cometeram maldade e loucura em Israel. Eis que todos vós sois filhos de Israel. Dai aqui a vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós irá à sua tenda, nem qualquer de nós se tornará à sua casa. Mas isto é o que faremos a Gibeá. Subiremos contra ela, por sorte. De todas as tribos de Israel, tomaremos 10 homens de cada 100, e 100 de cada 1.000, e 1.000 de cada 10.000, para levarem mantimento ao povo, para que, vindo a Gibeá de Benjamim, lhe façam conforme toda a loucura que cometeu em Israel. Assim se ajuntaram contra esta cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. Então as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é esta que se fez entre vós? Entregai, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos o mal de Israel. Porém os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se congregaram das suas cidades em Gibeá, para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se os filhos de Benjamim, naquele dia, das cidades, 26.000 homens que tiravam da espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra num cabelo e não erravam. Contaram-se também dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens que tiravam da espada, todos estes homens de guerra. E levantando-se, subiram a Betel e consultaram a Deus. E disseram os filhos de Israel: quem de nós subirá primeiro a pelejar contra os filhos de Benjamim? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. E os homens de Israel saíram a pelejar contra Benjamim e ordenaram a batalha contra eles, junto a Gibeá. Então saíram os filhos de Benjamim de Gibeá e derrubaram por terra, naquele dia, 22.000 homens de Israel. Porém,
Esforçou-se o povo, os homens de Israel, e tornaram a ordenar a batalha, no lugar onde no primeiro dia a tinham ordenado. Subiram, pois, os filhos de Israel, e choraram perante o Senhor até a tarde, e perguntaram ao Senhor: tornaremos a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão? Respondeu o Senhor: subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim, no segundo dia. Também os de Benjamim, no segundo dia, saíram de Gibeá ao seu encontro, e derrubaram por terra mais 18.000 homens dos filhos de Israel, todos estes que tiravam da espada. Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel, e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, assistia diante dela naqueles dias, dizendo: tornarei ainda a sair a peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou desistirei? Respondeu o Senhor: subi, porque amanhã te entregarei nas mãos. Puseram, pois, Israel emboscadas ao redor de Gibeá. E subiram os filhos de Israel no terceiro dia contra os filhos de Benjamim, e ordenaram a batalha contra Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo, e foram atraídos para longe da cidade, e começaram a ferir alguns do povo, matando-os como das outras vezes, pelos caminhos, um dos quais sobe a Betel, e o outro para Gibeá pelo campo, uns 30 homens de Israel. E disseram os filhos de Benjamim: vencidos são diante de nós, como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: fujamos e atraiamo-los para longe da cidade, para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a batalha em Baal-Tamar. E as emboscadas de Israel irromperam do seu lugar, da caverna de Geba. Assim vieram contra Gibeá 10.000 homens escolhidos de todo o Israel. E a batalha se agravou. Porém os de Benjamim não sabiam que o mal lhes sobrevinha. Então o Senhor feriu a Benjamim diante de Israel. E os filhos de Israel destruíram, naquele dia, 25.100 homens de Benjamim, todos estes que tiravam da espada. Assim viram os filhos de Benjamim que estavam feridos. Pois os homens de Israel cederam terreno aos benjamitas, porquanto confiavam na emboscada que haviam posto contra Gibeá. E a emboscada se apressou, e irrompeu contra Gibeá. E a emboscada se estendeu, e feriu toda a cidade ao fio da espada. E os homens de Israel tinham um sinal combinado com a emboscada, que fizessem subir uma grande nuvem de fumaça da cidade. Vendo, pois, os homens de Israel na batalha que os de Benjamim começavam a ferir, porque os homens de Benjamim feriram a uns 30 homens de Israel, e disseram: certamente estão inteiramente derrotados diante de nós, como na primeira batalha. Quando a nuvem começou a levantar-se da cidade, uma coluna de fumaça. Os de Benjamim olharam para trás, e eis que a cidade subia ao céu em fumaça. Então os homens de Israel viraram, e os homens de Benjamim ficaram pasmados, pois viram que o mal lhes sobreviera. Assim, viraram as costas diante dos homens de Israel pelo caminho do deserto. Porém, a batalha os apertou, e os que saíam das cidades os destruíram no meio deles. Cercaram, pois, aos benjamitas, e os perseguiram, e os pisaram descansadamente até defronte de Gibeá, do lado do nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes homens valorosos. Então, os restantes viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimom. Porém, colheram deles nos caminhos 5.000 homens, e foram atrás deles até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. Assim, todos os que caíram de Benjamim, naquele dia, foram 25.000 homens que tiravam da espada, todos estes homens valorosos. Porém, 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimom, e ficaram na penha de Rimom 4 meses.
E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim, e os feriram ao fio da espada, tanto os homens da cidade como o gado, e tudo quanto acharam. Também a todas as cidades que acharam puseram fogo. Juízes 21. Ora, os homens de Israel tinham jurado em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio, pois, o povo a Betel, e esteve ali sentado perante Deus até a tarde. E levantando a sua voz, choraram com grande pranto e disseram: Ah, Senhor, Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que faltasse hoje de Israel uma tribo? Ao dia seguinte, o povo se levantou de madrugada, e edificaram ali um altar, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. Disseram os filhos de Israel: quem dentre todas as tribos de Israel não subiu à congregação ao Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento contra aquele que não subisse ao Senhor em Mispa, dizendo: certamente morrerá. E os filhos de Israel se arrependeram a respeito de Benjamim, seu irmão, e disseram: hoje está extinta uma tribo de Israel. Como obteremos mulheres para os que restaram? Pois juramos pelo Senhor que não lhes daremos nossas filhas por mulheres. Também disseram: qual é a tribo de Israel que não subiu ao Senhor em Mispa? E eis que ninguém de Jabes de Gileade viera ao arraial, à congregação. Porquanto, contando-se o povo, eis que não havia ali nenhum dos moradores de Jabes de Gileade. Então, a congregação enviou para lá 12.000 homens, dos mais valorosos, e lhes ordenou: ide, e passai ao fio da espada os moradores de Jabes de Gileade, com as mulheres e os meninos. E isto fareis: a todo homem e a toda mulher que tiver conhecido o homem, totalmente destruireis. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens, que não tinham conhecido o homem, e as trouxeram ao arraial, a Siló, que está na terra de Canaã. Toda a congregação enviou mensageiros aos filhos de Benjamim, que estavam na penha de Rimom, e lhes proclamaram a paz. Então voltaram os benjamitas, e os de Israel lhes deram as mulheres que haviam guardado com vida, das mulheres de Jabes de Gileade. Porém, estas não lhes bastaram. O povo teve compaixão de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito uma brecha nas tribos de Israel. Disseram, pois, os anciãos da congregação: como obteremos mulheres para os que restaram, pois as mulheres de Benjamim foram destruídas? Disseram mais: possua Benjamim uma herança, para que não seja apagada uma tribo de Israel. Contudo, não lhes poderemos dar mulheres dentre nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito aquele que der mulher aos benjamitas. Mas disseram: eis que de ano em ano a festa do Senhor em Siló, que está ao norte de Betel, do lado do nascente do sol do caminho que sobe de Betel a Siquém, e ao sul de Lebona. Ordenaram, pois, aos filhos de Benjamim: ide, ponde-vos de emboscada nas vinhas, e estai atentos. Quando as filhas de Siló saírem a dançar em rodas, saí vós das vinhas, e arrebatai cada um sua mulher das filhas de Siló, e ide-vos para a terra de Benjamim. Quando seus pais ou seus irmãos vierem queixar-se a nós, nós lhes diremos: dignai-vos de nó-las dar, porque na peleja não tomamos mulheres para cada um deles, nem vós lhes destes, para que agora sejais culpados. E fizeram assim os filhos de Benjamim, e conforme o seu número, tomaram para si mulheres das que dançavam, as quais arrebataram. Então foram-se, e voltaram à sua herança. Reedificaram as cidades e habitaram nelas. Os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo e para a sua família, e voltaram dali cada um para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Chegamos ao final do livro de Juízes. A sequência natural é o livro de Rute, que se passa nos dias em que os juízes governavam. Você gostaria que eu trouxesse os capítulos de Rute agora?